Olá, estamos aqui novamente com o psicólogo Anthony George, desta vez para uma conversa sobre felicidade de casais. Anthony, para se ter um casamento feliz, é preciso encontrar o amor da sua vida? Bem, os estudos sugerem algo diferente. O que mais me surpreendeu foram estudos feitos na Índia, comparando casamentos arranjados com casamentos por amor. O resultado parece um absurdo total. No início, os casamentos por amor eram mais felizes do que os casamentos arranjados. Óbvio. No entanto, ao longo dos anos, a felicidade dos casamentos por amor caiu drasticamente, enquanto que os passeios de casamentos arranjados eram cada vez mais felizes. Mais surpreendente ainda, a felicidade de casamentos arranjados chegou a um patamar quase tão alto quanto ao dos casamentos por amor no início de seus relacionamentos. Sério? Seríssimo. Mas como se explica isso? Atitudes. São as atitudes que fazem toda a diferença. Muitas vezes, os casais que se casam por amor têm atitudes pouco realistas e até disfuncionais. Isso vale tanto para a Índia como para o Brasil. Quem acredita que basta arrumar o príncipe encantado ou a princesa encantada, corre o risco de se tornar acomodado. Por consequência, não cultiva o relacionamento como poderia e até deveria. Então, no final das contas, esse par perfeito existe? Não existe uma combinação perfeita e esperar por alguém assim sabota sua felicidade. De fato, diferenças são inevitáveis. Mais importante do que ter opiniões compatíveis é a maneira como lidamos com essas diferenças. Se você está disposta a conciliar essas diferenças, há uma ótima notícia para você. Vários estudos mostram que existem muitas pessoas com quem poderíamos criar um bom relacionamento. A palavra essencial é criar, ao invés de encontrar. É isso que uma boa parte dos passeios de casamentos arranjados, pelo visto, conseguiram fazer. Aprenderam a apreciar cada vez mais a outra pessoa, simplesmente porque era isso que eles desejavam. E veja bem, isso é uma escolha, é uma parte não arranjada do casamento deles. Resumindo, meu objetivo não é defender o casamento arranjado em si, mas chamar a atenção para quanto é importante apreciar o passeio. Mas o que significa conciliar essas diferenças? É melhor não brigar? É outra crença comum, no entanto totalmente disfuncional, sustentar que brigas são sempre destrutivas e provam ainda por cima uma falta de amor. Na verdade, muitas disputas poderiam ser até uma oportunidade para o crescimento do casal. Mas pelo menos deve existir uma forma melhor de se discutir. De fato, por décadas, os psicólogos defenderam uma conversa calma, que aborda amplamente todas as questões. Por outro lado, acreditavam que brigas intensas, ou ao contrário, a atitude de evitar os conflitos, seriam prejudiciais. No entanto, pesquisas mais recentes sugerem que esses comportamentos poderiam funcionar bem para muitos casais. Como assim, Anthony? Você está querendo dizer que brigar ou evitar conflitos também pode dar certo tanto quanto discutir com calma? Por mais incrível que pareça, dependendo do casal, sim. Como isso é possível? O que mais importa é a proporção entre emoções positivas e emoções negativas. Para casais que brigam com paixão, isto pode dar certo, se têm a mesma paixão para demonstrar carinho. Por outro lado, casais que preferem evitar conflitos, não resolvendo uma série de questões, podem mesmo assim ter uma vida agradável, se conseguem gerar um número suficiente de emoções positivas. Mas haveria também formas erradas de brigar? Com certeza. Deixe-me descrever um cenário típico em que uma forma errada leva a outra. A espiral para baixo começa quando se ataca a personalidade em vez de limitar a crítica a um comportamento específico. Nesse caso,
se usa tipicamente palavras como nunca ou sempre, fazendo uma crítica generalizada demais, o que magoa e afasta o parceiro. Para se proteger, o parceiro se torna defensivo, rejeitando qualquer responsabilidade. Um comportamento compreensível, que, no entanto, piora a situação. Quem fez a crítica poderia perder a paciência e começar a demonstrar desprezo, insultando o outro intencionalmente. E para isso já basta uma linguagem de corpo hostil. Infelizmente, isso pode gerar um comportamento mais defensivo ainda. O stonewalling, como se diz em inglês. O parceiro para de falar. Nem usa mais desculpas. Simplesmente fica em silêncio, o que deixa o outro ainda mais irritado. Você falou o quanto é importante apreciar o parceiro. Isso quer dizer que precisamos saber das necessidades e preferências das pessoas com quem nos relacionamos? Muito pelo contrário. É responsabilidade sua mesmo, comunicar o que você quer. Infelizmente, muitas pessoas têm essa crença fatal de acreditar que quando você ama alguém de verdade, você deveria ser capaz de intuir todos os desejos do parceiro. Essa exigência de leitura mental é particularmente comum para a vida sexual. A maioria das pessoas é meio tímida para falar sobre sexo. Acabam não expressando seus desejos. Ou pior ainda, fazem críticas, porém muito vagas. Tipo, não estou satisfeito com nossa vida sexual. Além de machucar com uma crítica tão genérica, o parceiro ficou totalmente perdido. Não tem a mínima ideia do que fazer. Por isso, é bem melhor elogiar e encorajar o comportamento desejado, reconhecendo cada passo na direção certa. Existem outras crenças erradas em relação ao sexo? Sim, diversas. Uma clássica é acreditar que o sexo deve ser sempre perfeito. No entanto, o mais comum é o declínio do desejo ao longo dos anos. E por que isso acontece? Uma das razões é que as pessoas se adaptam demais ao outro. Quanto mais você ama outra pessoa, mais você se importa com ela. Quanto mais você se importa, mais se torna vulnerável. Você teme a rejeição, teme que o parceiro não tope certas fantasias sexuais. Ou seja, você abandona sua própria personalidade. A consequência é o tédio sexual. E o que acontece depois? Frequentemente, um dos parceiros não suporta mais reprimir sua personalidade e, como consequência, busca reconquistar sua autonomia. Infelizmente, muitos optam pela separação, ao invés de reconciliar a necessidade de autonomia com o prazer de manter um vínculo estreito. O tesão é uma pré-condição para fazer amor? Sabe, as pessoas confundem prazer com felicidade e paixão com amor. Ironicamente, a perda do desejo e a chance de finalmente começar a fazer amor no sentido literal da palavra, porque a base para fazer amor é o amor. Ao invés de esperar por sentir tesão para ficar motivado para o sexo, o casal poderia inverter essa lógica. Começar por sentir o vínculo entre si e viver a sexualidade para expressar essa emoção. Assim, o casal poderia desfrutar cada vez mais de uma relação sexual entre duas pessoas e não somente entre dois corpos. Anthony, eu acredito que a pessoa tenha que mudar bastante para desenvolver este tipo de relação. Mas as pessoas realmente conseguem mudar a sua forma de ser? É possível mudar? Mas que pretexto perfeito para ficar acomodado. Quer saber? A base biológica de nosso comportamento vive mudando. Isto é, os neurônios fazem constantemente novas conexões com base em
com base nas nossas escolhas. E o que isso significa para a sua abordagem como terapeuta? Como acontece a terapia de casal? Meu objetivo principal é apoiar novas escolhas para sair dessa rua sem saída no qual tantos casais se colocam. Começo com sessões individuais, para o cliente ficar mais à vontade e para criar um clima favorável para ter sessões de casal, a partir do terceiro ou quarto encontro. Muito obrigada, psicólogo Anthony George, por essa conversa tão esclarecedora e interessante que desmistificou vários conceitos sobre relacionamento e bem-estar. Obrigado a você. Muito obrigada a você pela sua atenção. Para saber mais, fique super à vontade para acompanhar o psicólogo Anthony George na sua página do Facebook, onde outros conceitos sobre relacionamento são apresentados com desenhos divertidos e textos informativos.